Olá, meus queridos. Estou aqui de volta depois de alguns meses sem publicar nenhum vídeo. Eu voltei aqui para publicar mais uma meditação num texto das Escrituras. Eu fui movido há um tempo atrás a publicar algumas palavras que Deus estava trazendo ao meu coração. E a temática dessas palavras gira em torno do desafio de encontrar fontes no deserto. O primeiro vídeo que eu gravei sobre esse assunto é o que dá nome a essa proposta, porque fala sobre o Salmo 84, onde o salmista fala da sua saudade do templo, a sua saudade de estar num lugar que era a habitação de Deus. E ele fala que no trajeto até o templo, ele tem que passar por lugares desérticos, lugares de sequidão, mas o anelo no seu coração é tão intenso pela presença de Deus que há uma alegria antecipada no seu coração. E essa mira do salmista, esse desejo do salmista de estar na casa do Senhor, esse propósito no seu coração de estar diante de Deus, faz com que ele transforme o deserto num lugar de fontes. E a gente considerou aqui a glória disso, o aspecto incrível disso. Quem não gostaria de ter esse poder especial, esse superpoder de transformar desertos, lugares secos, lugares onde não há provisão suficiente, em lugares sem vida, inóspitos, em lugares de fonte. Como que eu sou capaz disso? E a gente comentou nesse texto, trabalhou esse Salmo 84, nessa primeira meditação, e tem pensado, tem meditado em outros textos dentro dessa perspectiva, né, qual é o segredo desses homens que conseguem extrair fontes no meio do deserto, encontrar fontes no meio do deserto, ou melhor, fazer do deserto um lugar de fontes. Qual é o segredo desses homens? Gravamos mais um vídeo aqui sobre Deuteronômio capítulo 8, e você pode assistir lá, falando sobre o propósito do deserto. E depois de um tempo sem gravar nenhum vídeo, eu quis trazer esse vídeo. Na verdade, eu gravei um terceiro vídeo que não ficou bom por uma série de fatores. Então, eu estou regravando aquele mesmo tema. E o tema é baseado numa frase que está associada a Abraão, o pai da fé, o primeiro dos patriarcas. E essa frase é curiosa, é desafiadora, é impressionante, é uma frase que nos faz pensar bastante sobre o que é de fato a vida de fé, o que é de fato viver pela fé, né? E eu queria trabalhar um pouco essa frase, né? Essa frase que diz que Abraão creu contra a esperança. Algumas versões dizem que ele esperou contra a esperança. Que frase curiosa, que frase interessante, que declaração mais intrigante, né? O que é crer contra a esperança? O que é esperar contra a esperança? Eu queria ler esse texto que está lá no capítulo 4 de Romanos, e eu, como tenho feito, vou ler na
Nova Bíblia Viva. Eu, no ano passado, li as Escrituras nessa versão, né? Fiz a leitura todas das Escrituras nessa versão. E eu estava meditando nessa versão, mas a gente vai trazer algumas outras versões aqui também para considerarmos o máximo de aspectos possíveis nesse texto, pelo menos dentro do que nos propomos a extrair dele, né? Vamos lá. Eu queria ler então Romanos capítulo 4, a partir do verso 18. Antes de começar a ler, eu preciso dizer que meu nome é Alexandre e eu sou só alguém interessado em compartilhar palavras que Deus tem me dado, tem edificado a minha vida e eu acredito que podem edificar a sua vida também. Amém? Vamos lá. No capítulo 4 de Romanos, a partir do verso 18, diz assim: Assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, que por sua vez teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa lhe parecesse impossível de cumprir-se. Essa frase, essa frase aqui, embora essa promessa lhe parecesse impossível de cumprir-se, é o que em outras versões diz que ele creu contra a esperança. A gente pode ver isso, por exemplo, na Nova Almeida Atualizada, que diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia dito, assim será a sua descendência. Bom, mas vamos voltar aqui a esse texto, essa versão, vou ler de novo o versículo 18. Assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, porque, por sua vez, teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa lhe parecesse impossível de cumprir-se. E porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de já ser idoso demais para ser pai, pois já tinha cerca de 100 anos, e Sara, sua mulher, também ser idosa demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou. Creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais forte. Ele ainda louvou a Deus por essa promessa, antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Ele não esperou acontecer para louvar, né? Mas ele já louvou ao Senhor antes das coisas se concretizarem na sua vida. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder de cumprir qualquer coisa que havia prometido. Texto muito interessante. Bom, qual é o contexto, né? O versículo que eu li começa dizendo assim, quando, ou seja, está dentro de um contexto. Qual é o contexto desse texto aqui, antes de qualquer coisa? Paulo está escrevendo aos Romanos. Paulo está escrevendo a uma igreja que ele ainda não conhecia pessoalmente. Está antecipando, né, a sua ida lá, né? Antes dele chegar lá, ele já mandou adiante dele um tratado teológico que estabelece os fundamentos da fé evangélica. Melhorar isso, né? Fala em fé evangélica, parece que é fé dos evangélicos, não, mas ele está estabelecendo os fundamentos do Evangelho de Cristo Jesus. E ele não pode falar do Evangelho de Cristo Jesus sem falar da justificação pela fé. Então, ele vai considerar que Abraão não foi justificado por alguma coisa que fez. Não foi alguma atitude de Abraão que impressionou Deus, que falou assim, caramba, esse cara é especial, então o que ele fez o tornou justo diante de mim. O que ele fez o purificou de seus pecados e o conectou de volta a mim. Não foi nada que Abraão fez.
a não ser crer. Não foi nenhuma atitude de Abraão. Na verdade, as atitudes de Abraão foram derivadas da sua fé, mas não foram as atitudes de Abraão que o tornaram aceito diante do Senhor. Deus o aceitou e o justificou, e o tornou justo, porque ele simplesmente, tão somente creu. Então, esse é o contexto desse texto aqui. Paulo está trabalhando esses aspectos aqui, e ele está... E eu dei uma pausa aqui, porque tem um gatinho aqui subindo, fazendo peripécias aqui. Tomara que não caia nada aqui em cima da gente. Mas, enfim. Então, esse texto está dentro desse contexto da fé de Abraão, explicando como Deus gratuitamente se aproximou dele, fez promessas e Abraão creu. O que Abraão tinha como garantia? Nada além da palavra de Deus. Nada além do que Deus prometeu. E esse é o grande desafio da vida de Abraão. Quando a gente pensa sobre crer contra a esperança, é um desafio, porque o que Abraão poderia esperar da sua vida? Muito pouco. Lá em Gênesis, capítulo 15, tem um texto assim bem interessante que fala sobre essa perspectiva limitada na vida de Abraão, né? Lá em Gênesis capítulo 15, há um episódio em que Deus se aproxima de Abraão, simplesmente dizendo para ele assim: Abraão, não tenha medo, né? Nessa versão que eu estou lendo, diz assim, lá no capítulo 15 de Gênesis: Deus se aproximou de Abraão, né? O Senhor falou a Abraão por meio de uma visão, dizendo assim: Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo, a sua recompensa será enorme. Mas por que Deus se aproxima de Abraão já dizendo: não tenha medo? Quem se aproxima assim? Será que isso não indica algum humor específico em Abraão? Não indica que ele estava sofrendo alguma tristeza, alguma frustração, ou que estava de fato com medo, e aí Deus fala: não tenha medo? Interessante é que no capítulo 16 é o episódio em que a Sara oferece sua serva a Abraão para que ele tenha filho com ela e assim tenha uma descendência. E me parece que o contexto do capítulo 15 é o mesmo contexto do capítulo 16. Há um aspecto de contestação de um fato, ou contestação não, constatação. Há uma constatação de um fato. Qual é o fato? Não poderei ter filhos. Não poderei ter filhos, porque Sara não poderá me dar um filho. Provavelmente, esse é o momento, né, em que Sara se deu conta de que não estava menstruando mais. Consequentemente, não poderia engravidar mais. Seu corpo tinha encerrado com o processo natural que toda mulher passa para se tornar fértil e poder gerar. Pronto. Encerrou-se ali toda esperança natural. Toda expectativa natural de que alguma coisa pudesse acontecer a partir de Sara, talvez tenha se encerrado nesse momento. Talvez seja por isso que essas coisas acontecem. E de repente,
Abraão, diante dessa constatação, está ali entristecido, está ali considerando o tal do e agora? Para onde vamos agora? O que será de toda essa minha peregrinação agora? Para onde eu vou agora? Como Deus vai desenvolver o processo dele comigo? Porque tudo estava totalmente fundamentado numa promessa de uma descendência. Como é que as coisas acontecem agora? Veja que isso estava no coração de Abraão, porque Deus se aproxima dele dizendo: Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, a sua recompensa será enorme. Aí no versículo 2, Abraão diz assim, olha: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o meu herdeiro é Eliezer de Damasco? E Abraão acrescentou: tu não me deste descendentes, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Isso está definido para Abraão. O assunto está encerrado para Abraão. Veja que Deus fala assim: não tenha medo, a sua herança, a sua recompensa será enorme, porque eu sou o seu escudo. Aí Abraão, deprimido, diz: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Acabou, não tem como, se encerrou. Sabe como as coisas se definem? O Senhor não me deu um filho. O Senhor não me deu descendente. Então, quem vai herdar tudo que eu tenho? O Eliezer, um servo que nasceu na minha casa. E aí, Deus diz para Abraão: não. O seu herdeiro não será Eliezer. O seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. Bom, nessa conversa, Deus estimula Abraão a continuar crendo, apesar das circunstâncias. Deus diz para Abraão: Abraão, não pare de crer. A minha palavra a seu respeito não mudou. As minhas promessas para você não mudaram. Abraão, continue crendo em tudo que eu falei, exatamente como eu falei. A despeito do que os teus olhos veem, do que o teu coração sente, você vai gerar um filho. Sabe o que a palavra diz que Abraão fez? Abraão estranhamente creu. Por que estranhamente? Porque esse é o desafio da fé, né? Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou esperando. Se eu estou esperando, não está na minha mão. Mas eu estou fundamentado, firmemente fundamentado na certeza de que terei nas mãos aquilo que eu estou esperando. E fala mais que a fé também é a certeza das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu tenho certeza. Então, traduzindo, fé é ver o invisível. E Abraão está vendo o invisível. E Abraão, diz a palavra nesse texto, que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão se tornou justo porque creu em Deus. Ponto. Que coisa tremenda. Que coisa desafiadora para nós. Que estímulo que nós temos quando lemos esse texto. Estímulo para viver uma vida que não se encaixa nos padrões da lógica humana, mas uma vida que vive na dependência de Deus, daquilo que Deus declara, daquilo que Deus fala para nós. Isso é alguma coisa
muito especial. A gente poderia considerar que no processo de vida de Abraão, a sua fé passou por pelo menos 3 testes. A gente pode extrair tantas coisas daqui, mas eu queria pensar com você que Abraão passou por 3 testes aqui, importantes na sua trajetória de vida. O primeiro teste que Abraão enfrentou foi o teste da obediência. Obediência que está relacionada à sua confiança. A confiança em Deus e na palavra de Deus. Ele confiou em Deus, confiou na palavra de Deus e obedeceu. Lá em Gênesis 12, Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que te mostrarei. Deus não definiu o lugar. Deus falou assim: sai e eu vou mostrando para você a cada passo o passo seguinte. E Abraão deixou sua parentela, deixou sua casa, deixou sua família, deixou, de alguma forma, estabilidade, previsibilidade, né? É previsível o que eu vou viver, o que eu vou alcançar, o que eu vou construir. Ele deixou essa previsibilidade para trás, ele deixou qualquer nível de segurança e estabilidade para trás, para simplesmente seguir a Deus sem nada palpável para ele. Eu vou te dar uma descendência, mas ainda não tenho um filho. E Abraão está obedecendo a Deus e seguindo a Deus. A gente vê um pouco disso lá registrado. Isso está registrado, obviamente, em Gênesis, né? Mas eu queria trazer aqui o registro disso lá em Hebreus 11, versículo 8, que diz assim: pela fé, quando Deus lhe disse que deixasse a sua pátria e fosse para uma outra terra que ele prometera dar-lhe como herança, obedeceu. Pela fé ele obedeceu. Ele foi sem ao menos saber para onde estava indo. Abraão obedeceu. Abraão fez tudo certo na sua trajetória? Não. Abraão teve atitudes de medo, atitudes de ansiedade, mas mesmo em meio aos seus erros, uma coisa que a gente percebe em Abraão é que ele não desistiu. Ele não voltou atrás. Então, Abraão passou pelo teste da obediência. E em meio aos desertos que nós enfrentamos, quando nós não temos nenhuma perspectiva diante dos nossos olhos, de com nossas próprias forças ou com nossos próprios recursos, trazermos solução para as nossas questões, aliviarmos a angústia do deserto, ou mesmo sairmos dele nessa caminhada. O que a gente precisa desenvolver é uma vida de obediência a Deus, porque o Senhor tem planos para nós. O Senhor sabe para onde está nos dirigindo. Então, obedecer é fundamental. E Abraão não voltou atrás. Ele foi até o fim em obediência plena, em obediência total ao Senhor. Um outro teste que Abraão experimentou, ou pelo qual Abraão passou, foi o teste do tempo. Porque Abraão de imediato obedeceu, mas alguém pode dizer também, né? Uma divindade se aparece para ele e fala assim: eu vou te prosperar muito e te abençoar. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Quem te abençoar será abençoado. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou te dar uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Sabe, se Deus fala isso para alguém, poxa, enche o coração de alguém, desse alguém de esperança, né? Então, aquela primeira palavra motivou Abraão, mas
Quando o processo demorou, Abraão continuou crendo no Senhor, continuou se submetendo ao Senhor. Quando ele teve algumas crises, como nesse relato de Gênesis 15, não foi uma crise que tirou ele do caminho. Logo Deus se apresentou para ele, lembrou das promessas e ele se posicionou e continuou seguindo. Abraão, diz a palavra, não duvidou. No texto base para essa palavra, o texto de Romanos capítulo 4, diz assim, no versículo 19, e porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de já ser idoso demais para ser pai, pois já tinha cerca de 100 anos. Abraão tinha 75 anos quando saiu de sua terra, da sua parentela, para andar com o Senhor. 25 anos depois nasceu Isaac. Então, Abraão tinha cerca de 100 anos e Sara, sua mulher, também ser idosa demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou. É o que diz o texto bíblico. Creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais fortes. E ele ainda louvou a Deus por essa promessa, antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Então, Abraão está passando por processos. Talvez esse episódio, é provável que nesse episódio de Gênesis 15, já tivesse passado talvez uns 10 anos. Porque diz a palavra que Ismael nasceu quando ele tinha 86 anos. E o momento em que Ismael nasce pelo menos no relato, na cronologia bíblica aqui da história de Abraão, é um capítulo depois desse capítulo em que Abraão está meio que em crise, porque está constatando que até agora não teve nenhum filho, e como é que vai sair, como é que vai ter uma descendência tão numerosa. Então, talvez tenha passado 10 anos, e aí Deus vem e renova a sua aliança. Ismael nasce por uma precipitação de Abraão, e quando Ismael tem 13 anos de idade, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus chama Abraão a fazer uma aliança através da circuncisão, e ele é circuncidado, Ismael e todos os homens que moravam com ele, os servos dele. Enfim, Abraão resistindo ao tempo. Os anos vão se passando. Ele, humanamente falando, não vê nada acontecer, mas ele permanece firme no propósito de viver tudo que Deus tem para operar na vida dele e através da vida dele. E o último teste que Abraão enfrenta é o teste do sacrifício. Abraão, no texto de Gênesis 22, ele é desafiado por Deus a sacrificar Isaac. E Abraão, diz o texto mostra que Abraão simplesmente se levantou e foi. Abraão não questionou, Abraão não reclamou, Abraão não atrasou o processo. Abraão simplesmente se levantou e foi. Foi sacrificar Isaac, e a gente conhece a história. Na hora em que ele ia efetivamente matar Isaac, Deus parou Abraão, né? Um anjo falou: olha, pode parar, para por aí. Está claro agora, diante de Deus, que você é alguém completamente fiel a Ele, que você o ama a ponto de entregar tudo. Abraão abriu mão do maior sonho da sua vida.
Abraão abriu mão do maior desejo da sua vida. Abraão abriu mão daquilo ao redor do qual a sua vida girou durante muitos e muitos e muitos e muitos anos. Mas enquanto Abraão se movia na expectativa de ter um filho, ele conhecia a Deus. À medida que ele caminhava nessa espera, e essa espera foi importante para isso, ele foi conhecendo mais profundamente o Senhor. Sua fé foi se fortalecendo na medida em que ele caminhava com Deus. E ele foi entendendo que as coisas da sua vida giravam mais em torno do chamado de Deus e do propósito de Deus do que de descendência, do que de herança, do que em relação a aspectos humanos e naturais. Sabe, em algum momento Abraão está triste porque não tem filho. E agora, nesse estágio da vida de Abraão, nesse estágio de maturidade espiritual de Abraão, ele prefere ficar triste por perder um filho do que ficar triste por perder a presença de Deus, por ter desobedecido a Ele. Abraão entende que o que ele tem de mais precioso é o próprio Deus, não um filho, não a descendência, não qualquer tipo de herança. Lá no texto de Hebreus 11, dos versos 17 a 19, diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu seu filho Isaque. Ele cria nas promessas recebidas, estava pronto para sacrificar seu único filho, por meio de quem Deus havia prometido: por meio de Isaque é que você terá descendentes. E aí diz assim: Abraão creu que se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria. E por assim dizer, Abraão recebeu da morte o seu filho Isaque. Mas por que Deus vai ressuscitar Isaque? Para dar Isaque para mim? Não. Nesse momento, Abraão está além desses pensamentos. Abraão está olhando para algo mais alto, mais excelente, mais poderoso, mais sublime. Não tem a ver comigo. Como se Abraão estivesse pensando, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus e com o seu plano. Quando Abraão vai sacrificar Isaque, ele fala assim: Deus proverá para si um cordeiro. Sabe, não tem a ver com a minha descendência, tem a ver com a descendência que cumpre os planos de Deus. Eu entendi que essa descendência não é minha, não é uma descendência para mim, não tem a ver com o meu nome, tem a ver com o nome dele, com a descendência que cumpre o propósito dele. Isaque não é meu, Isaque é de Deus. E se eu matar Isaque aqui agora, Deus o trará de volta de alguma forma, como eu não sei. Deus vai trazê-lo de volta. Por quê? Porque Isaque não tem a ver comigo, não é um presente para mim. É plano dele, é para a glória dele, é para um propósito dele. Isso se confirma ainda alguns versículos antes desse, lá em Hebreus, que diz assim, ele vem falando sobre vários heróis da fé, até Abraão, depois ele vai falar de outros heróis da fé, mas ele dá um intervalo, uma interrupção, e começa a dizer no versículo 13: todos estes viveram pela fé e morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhes prometeu, mas viram tudo que os esperava adiante e ficaram contentes. Então Abraão não recebeu tudo que foi prometido a ele, mas ele se desconectou disso. Ele olhou lá para frente e falou assim: tudo que foi me prometido, tudo que foi prometido para mim acontecerá lá na frente. Eu não vou estar aqui mais, mas não tem problema.
porque não tem a ver comigo, não tem a ver com, não é presente para mim, é propósito dele. Aí ele diz assim, e fala assim: e ficaram contentes, pois concordaram que esta terra não era a sua verdadeira pátria, mas que eles eram apenas estrangeiros e forasteiros nesta terra. E muito logicamente, quando eles falavam assim, estavam com os olhos fixos na sua verdadeira pátria no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Abraão não estava preso a Isaac. Em meio à caminhada de fé de Abraão, ele foi liberto de Isaac. Sabe, Abraão passou pelo teste do sacrifício quando ofereceu Isaac. O futuro está nas mãos de Deus, ele faz como ele quiser. Se ele pediu meu filho, toma. Eu não preciso ter medo de que as coisas vão estragar. E aí, se eu perder o meu filho, como é que as coisas vão se concretizar na minha vida? Deus não depende das circunstâncias naturais, humanas, para cumprir o seu propósito. É a sua palavra que governa todas as coisas. Abraão passou pelo teste da obediência. Abraão passou pelo teste do tempo, porque esse tempo em que as coisas demoraram a acontecer, amadureceu a confiança de Abraão, portanto, amadureceu a obediência de Abraão. O nome disso é perseverança. Abraão foi perseverante. E para coroar isso, Abraão passa pelo teste do sacrifício e passa com louvor, porque ele abriu mão do seu sonho mais precioso. Isso é vida de adoração. Isso é colocar Deus no trono. Isso é colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Então, em Isaac estava materializada toda a esperança de Abraão, humanamente falando. Só que quando Deus pede Isaac para Abraão, o que Isaac demonstra? Que ele era capaz de crer contra a esperança. Ele era capaz de crer na contramão da lógica humana. Ele era capaz de crer na contramão dos seus sonhos e desejos mais profundos. Ele aprendeu a confiar no Senhor. Sabe, o texto diz aqui que ele louvou ao Senhor, mesmo antes das coisas acontecerem. E como é que a outra versão aqui, a versão que a gente leu, Nova Almeida atualizada, coloca isso? Diz assim, versículo 19: e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Ele não enfraqueceu de fé, embora reconhecesse: está impossível de acontecer. Diz versículo 20: não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, meu amigo, como que você faz do deserto um lugar de fontes? Você faz do deserto um lugar de fontes quando você insiste em não ver apenas o deserto diante dos seus olhos. Você faz do deserto um lugar de fontes quando você insiste em crer na palavra de Deus e em obedecer a ela. Você faz do deserto um lugar de fontes quando você entende que Deus requer de você obediência. E talvez Ele teste você, teste a sua obediência com uma demora, com um processo lento,
com o passar de anos, em que as coisas não só parecem não acontecer, como parecem às vezes andarem na contramão do que você está esperando. Sabe? E em meio a essa sua caminhada, essa sua trajetória, esse seu processo com Deus, Ele vai requerer de você sacrifício, entrega da sua vida, entrega. Ele vai requerer talvez que você abra mão até daquilo que Ele fez você sonhar. Mas Deus é fiel. E com isso, meu irmão, eu não quero dizer para você que você precisa acreditar que Deus é fiel e Ele, enfim, dará para você todas as coisas que você deseja. Você está passando por situações difíceis, por desertos, por situações de limitação, mas Deus vai trazer a sua bênção. Não. Ainda que seja verdade isso, ainda que Deus seja fiel para dar as bênçãos que Ele prometeu a nós. Mas na verdade Deus quer nos desarraigar deste mundo. E Ele quer levar o nosso coração a um nível de adoração que a gente esteja disposto a devolver a Ele tudo que a gente sempre desejou. Porque no final da nossa trajetória, não precisa ser tão no final, não. Pode ser agora. Você pode começar a entender isso. Que, na verdade, não são os Isaques que pertencem a nós. Na verdade, eu sou do meu amado e ele é meu. Ele é a minha herança. Ele é o que eu preciso. Ele é o meu bem mais precioso, é o meu tesouro maior, Ele é a minha herança. Sabe, ao longo da nossa caminhada com Deus, se nós caminharmos efetivamente com Ele, a gente vai chegar à conclusão de que nenhum Isaque pode satisfazer o nosso coração e a nossa alma. Só Ele é fonte de graça e de vida para o nosso coração. Só Ele completa a gente plenamente. Isaac não, na verdade não é para mim. O meu Isaac não é para mim. O seu Isaac não é para você. O seu Isaac é para Ele, é para a glória dEle, é para cumprir os propósitos dEle. Isso é adoração. É esse nível de adoração que Deus quer nos levar. E aí, você perde, mas ganha. Você perde, mas é enriquecido com o melhor de Deus para a sua vida. Meu querido irmão, que Deus te abençoe, que Deus te ajude a extrair fontes do deserto, na medida que passa por esses testes e é fortalecido na fé. Vai dando glória a Deus, vai louvando a Ele, vai exaltando, vai engrandecendo a Ele. Talvez você experimente o que Enoque experimentou, porque diz a palavra que Enoque andou com Deus. Em determinado momento ele já não existia mais entre os homens. Não viu a morte, porque Deus o tomou para si. Que Deus se torne o nosso bem mais precioso. Deus abençoe você. Espero que essa meditação tenha te abençoado e te enriquecido, meu querido. Os testes pelos quais você passa, que às vezes até te causam dor e produzem lágrimas, estão te libertando para experimentar o que há de mais sublime e precioso. Amém? Deus abençoe você grandemente. E virão mais meditações por aí. Graça e paz.